O que a faxineira encontrou atrás da porta verde vai transformar sua vida para sempre. Maria, uma faxineira de 40 anos, entrava no escritório corporativo com seu balde e vassoura, como fazia todas as quintas-feiras. O cheiro de café e papel recém-impresso sempre a recebia, mas o que a esperava aquele dia era muito mais do que simples trabalho. Enquanto seu coração pulsava forte, as memórias da avó amada vinham à tona, reforçando sua determinação. Olhando em volta, ela sentia as energias frias daquele ambiente impessoal e se lembrava do calor do seu lar, onde os risos de seus filhos a aqueciam na alma. Ainda em meio a seus pensamentos, seus olhos se fixaram em uma porta verde enferrujada no fundo da sala. Algo a atraía. A curiosidade tomou conta e, sem pensar duas vezes, Maria decidiu abrir. A porta rangeu, como se guardasse segredos desde sempre, e ao cruzar o limiar, seu coração disparou. Diante dela estava uma sala repleta de objetos valiosos e documentos antigos de um famoso artista local, um verdadeiro tesouro que parecia gritar por atenção. Foi nesse momento que a vida de Maria começou a mudar. O calor de suas mãos calejadas segurava um mundo novo, uma oportunidade rara. Mas a alegria logo deu lugar ao temor e à insegurança. Ao tentar reivindicar os direitos sobre o que encontrou, seu coração se apertava ao ouvir risadas e comentários maldosos vindos de executivos que a desprezavam. Quem é essa faxineira para se achar, pensava ela, lembrando-se do olhar desaprovador de alguns. As inseguranças a perseguiram como sombras, fazendo-a questionar se merecia tal fortuna. Eu sou só uma faxineira, sussurrou para si mesma, enquanto as lágrimas ameaçavam cair. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Maria não estava sozinha. A comunidade que sempre a admirou começou a se unir em apoio. Entre abraços emocionados e palavras de encorajamento, ela percebeu o poder do amor que a cercava. Juntos, começaram a pensar em como lidar com a situação. Cada encontro despertava uma nova esperança em seu coração, enquanto lembranças de sua avó mais uma vez lhe davam força. Maria renascia a cada dia, armada com o apoio incondicional de quem acreditava nela. Mas os obstáculos eram grandes. As ameaças dos poderosos que queriam manter seus segredos escondidos se tornavam cada vez mais intensas. O coração de Maria pesava com a responsabilidade que agora carregava. Sua luta não era só por si mesma, mas por todos que nunca tiveram uma voz. A tensão aumentava, e a cada dia ela se perguntava: seria capaz de enfrentar essa batalha e lutar pelo que é justo? O clímax se aproximava, e Maria se via à beira de uma decisão. Seria a hora de deixar de lado suas inseguranças? Com a força da comunidade e o amor por sua família em mente, ela se preparava para enfrentar aqueles que tentavam silenciá-la. O que parecia uma simples faxineira agora se transformava em um símbolo de esperança e resistência, e a pergunta que pairava era: conseguiria ela vencer a batalha que se desenrolava à sua frente? A luta estava apenas começando, e as sombras do preconceito e da ambição se preparavam para colidir com a luz da verdade. O dia amanheceu nublado, refletindo as incertezas que habitavam o coração de Maria. Depois de uma noite mal dormida, em que a ansiedade a mantinha acordada, ela se preparava para enfrentar desafios que pareciam crescer a cada instante. Os comentários maldosos dos executivos ressoavam em sua mente como ecos perturbadores. Mas, por outro lado, o calor dos abraços de sua comunidade a impulsionava a seguir em frente. Afinal, algo maior estava em jogo. Ao chegar ao escritório, Maria sentiu a pressão no ar. Executivos se moviam rapidamente, os papéis sendo arrumados com pressa e os olhares cheios de desdém direcionados a ela. Uma onda de coragem surgiu de dentro e ela decidiu que não seria mais a faxineira invisível. Com um profundo suspiro, deixou seu balde e vassoura de lado e, com a postura ereta, caminhou em direção ao responsável pela empresa.
Cada passo parecia uma vitória. Eu preciso falar com você, Maria começou, mas a voz vacilou. Seria o momento? As palmas de suas mãos estavam suadas. Inspirou fundo e continuou. Sobre os documentos que encontrei. Eles pertencem a alguém que merece ser lembrado, e é hora de falar a verdade. O homem a ouviu com uma expressão de desdém, mas ela não recuou. Os dias seguintes foram de luta e resistência. Maria organizou uma reunião comunitária para discutir como poderiam agir juntos. Quando viu o auditório lotado de rostos que admiravam e acreditavam nela, um calor subiu através de seu corpo. O entendimento de que não estava sozinha lhe deu forças inesperadas. Ninguém pode calar nossa voz, bradou. Entre os presentes havia pessoas de todos os tipos, jovens sonhadores, idosos sábios, mesmo aqueles que apenas passavam para oferecer uma palavra de apoio. Cada relato, cada história compartilhada era um tijolo a mais na construção de sua coragem. Aquela comunidade se tornava um escudo ao seu redor. Maria percebeu que a mudança não era apenas pela sua luta, mas por todos que já se sentiram pequenos, invisíveis. No entanto, conforme a resistência crescia, as ameaças dos poderosos também aumentavam. Mensagens anônimas a alertavam para que mantivesse o silêncio, senão iria pagar caro. A cada nova notificação no celular, seu coração disparava. Com a fúria contida, Maria se perguntou se deveria recuar, mas o fogo dentro dela era maior que o medo. Medo. Era como se a memória de sua avó a empurrasse para frente, deixando claro que a batalha era por dignidade. Em um momento de clareza, enquanto revisava seus pensamentos, uma revelação a atingiu. O famoso artista, que também tinha sido marginalizado, sonhava em ser reconhecido. Ele não merece ser esquecido, sussurrou para si mesma. Naquele instante, decidiu que não apenas lutaria por ele, mas por todos os sonhadores que foram silenciados. Maria começou a planejar como divulgaria a história e a levaria adiante. Cada passo foi se tornando mais firme e certeiro. Seria uma grande coletiva na praça, onde esperava reunir apoio da mídia e da população. Enquanto isso, a tensão e o suspense aumentavam, e até a dúvida ocupava sua mente. E se nada disso funcionasse? Um sentimento profundo de determinação emanava dela, palpável, como um calor que poderia aquecer a sala inteira. Ela ainda tinha muito a enfrentar, mas agora havia algo diferente nos seus olhos, uma centelha de esperança. Poderia essa centelha iluminar o caminho que se aproximava? A resposta se tornava cada vez mais próxima, mas o momento da verdade se aproximava, e a pergunta vinha à tona. Quem realmente seria Maria após essa luta? Naquela noite, com a luz da cidade brilhando à distância, ela olhou para o horizonte e percebeu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Maria acordou com o céu carregado, refletindo a tempestade de sentimentos que a dominava. O dia da coletiva era hoje. Enquanto se arrumava, suas mãos tremiam levemente. Ela lembrava-se de cada rosto que houvera na reunião. O sorriso de Dona Rita, a força de João, a esperança nos olhos de todos. Isso a fazia querer ser a voz deles. Ao chegar à praça, o cheiro do chá quente que alguns ambulantes vendiam misturava-se com o cheiro do asfalto quente, criando uma atmosfera vibrante. Uma multidão se formava, o que começara como uma ideia solitária se transformou em um movimento. As pessoas estavam lá, apoiando-a silenciosamente. Ela se sentia um pouco mais leve, como se as nuvens carregadas fossem um sinal de que a mudança realmente estava a caminho. Maria subiu em um pequeno palco improvisado. Sua voz, embora baixa no início, ganhou força à medida que falava. Hoje não é só sobre um artista desconhecido, é sobre todos nós, é sobre a nossa luta, nossas vozes que não podem ser caladas. Os aplausos a invadiram como um tsunami e a energia da multidão a energizou ainda mais. Ela tinha algo extraordinário em suas mãos, um convite à mudança. As imagens dos documentos que encontrara densavam em sua mente. O passado que precisava ser desenterrado, as verdades que não podiam permanecer ocultas. Hoje, eu trago à luz a história de alguém que foi injustiçado, Maria continuou. Um artista que sonhava, que inspirou pessoas e cujas obras foram esquecidas. Quero que todos vocês conheçam seu nome, porque a memória dele nos pertence.
À medida que contava a história, lágrimas escorriam pelo seu rosto e o público se calava, hipnotizado. Quando ela terminou de narrar a trajetória do artista, esperou que o eco de suas palavras se dissipasse. Maria viu que, mais do que uma história triste, ela havia plantado uma semente de esperança. "O que devemos fazer agora?" uma voz feminina gritou do fundo. "Vamos lutar!" respondeu outra, e em poucos segundos a praça se encheu de gritos de apoio. Era uma onda de determinação que não poderia ser contida. No entanto, neste momento de triunfo, uma sombra se aproximou. A pressão e o medo que tentara esconder começaram a surgir. Enquanto a multidão se dispersava, Maria recebeu uma mensagem. "Você sabe o que disse para o diretor? Pense cuidadosamente sobre suas próximas palavras." O texto a paralisou. Como, agora, manter sua coragem diante da ameaça que a espreitava? Com o coração acelerado, decidiu que não poderia ignorar o aviso. Aquela luta a tornara uma figura pública e, ao mesmo tempo, a tornara um alvo. Mas uma ideia começou a se formar, mais forte do que qualquer medo. Que tal fazer um apelo público em sua próxima coletiva e tornar as ameaças um assunto público? A ideia brilhava em sua mente. No entanto, tudo isso exigiria um sacrifício, e Maria hesitava. A dúvida a consumia. E se as ameaças se tornassem mais sérias? E se fosse tarde demais para recuar? Enquanto pensava nisso, sua comunidade a cercava, prontos para apoiar qualquer decisão. Era como se cada um deles fosse uma parte de seu ser. Se um dia ela se sentia sozinha, agora ela era uma mulher forte cercada por uma força coletiva. Se as raízes de seu ser estavam firmes, a tempestade que se aproximava poderia ser enfrentada. Com um novo fervor, Maria levantou a cabeça. A sombra poderia tentar intimidá-la, mas ela não recuaria. O momento da verdade se aproximava, e havia um potencial gigantesco em suas palavras. Agora, a pergunta reverberava em sua mente. Saberia ela conduzir essa luta até o fim, ou seria desfeita pelas ameaças que a cercavam? O dia seguinte chegou, e a chuva que ameaçara durante a coletiva se transformava em um suave chuvisco. As gotas deslizavam pelas janelas, quase como se o céu estivesse chorando a dor do mundo lá fora. O coração de Maria batia rápido. A noite havia sido longa e cheia de momentos de reflexão, de coragem e também de incerteza. A mensagem do diretor ainda ecoava na sua mente, mas a ideia de levar suas preocupações ao público a impelia para a frente. Ao acordar, ela notou os olhares solenes de sua família. Cada um tinha se tornado uma fortaleza aninhada em volta dela. O café tinha um aroma forte, mas muito mais reconfortante do que qualquer café que já tivera. Ela sentou-se à mesa, observando a expressão preocupada de sua mãe. "Você está certa do que vai fazer, filha?" a matriarca perguntou, a voz carregada de amor e preocupação. Maria respirou fundo antes de responder. "Mãe, eles precisam ouvir. Se não gritar, não vai adiantar. Esta luta é maior do que eu, e eu não posso deixar que o medo me pare." As palavras saíram firmes, mas a dúvida ainda pairava nas sombras do seu coração. Depois de um café rápido, dirigiu-se à praça novamente, um campo de batalha onde poderia de fato desvendar as verdades que a atormentavam. Ao chegar, achou um certo conforto na quantidade de pessoas que já se congregavam. Eram rostos conhecidos e desconhecidos, todos unidos por um propósito maior. Entre eles, divisões sociais e suas diferenças pareciam irrelevantes. O que importava era que o diálogo começasse. Enquanto subia ao palco, seu corpo tremia, não mais de medo, mas de antecipação. A poeira e a intimidade do local pareciam lhe dar energia. Ela olhou para o público e respirou fundo. O que diria sairia do fundo do coração. "Estou aqui hoje para falar sobre o que está acontecendo, porque nós não podemos nos calar diante das ameaças. A luta não é apenas minha, é de todos nós. Temos o direito de expressar nossa verdade." A multidão ovacionou. Os gritos vibravam, preenchendo o espaço como fogos de artifício no céu noturno. Mas, à medida que falava, sentiu uma presença familiar na multidão. Era Dona Rita, que a havia apoiado desde o início. Assim que seus olhos se encontraram, Maria viu a força de uma mulher que já havia enfrentado suas próprias tempestades. Um pequeno sorriso se formou nos lábios da velha senhora, como se dissesse: "Vá em frente, estamos com você."
Assim, Maria continuou, falando sobre a importância da história do artista e da urgência em lembrar os que foram silenciados. Era sua vez de bradar por justiça, mas a lembrança daquela mensagem ameaçadora estava sempre em seu pensamento. E se isso me custar algo? E se as consequências forem insuportáveis? Os ecos do seu próprio medo tornaram-se um murmúrio na sua mente. Ao final de seu discurso, Maria sentiu que havia acendido uma chama na multidão. Quando o último aplauso silenciou, olhou para o público que aguardava. Mais uma vez, era uma onda de apoio incondicional. Porém, a coragem que sentia era acompanhada por uma pontada de pânico. Recebeu mensagens de apoio, mas também novas ameaças. Como lidar com isso? Quando se afastou do microfone, um novo personagem se aproximou. Um jovem voluntário chamado Lucas. Com um olhar determinado, ele disse: "Estamos aqui para ajudá-la, Maria. Juntos, somos mais fortes." As palavras dele a confortaram, mas a incerteza pairava como uma nuvem. Enquanto a praça se esvaziava aos poucos, bolhas de preocupação começaram a surgir. O que aconteceria agora? O que de fato ela teria que sacrificar nessa luta? Era um momento decisivo, e a resposta se apresentava como um quebra-cabeça a ser montado. Com o coração acelerado, Maria olhou ao redor. O apoio que recebia a fortalecia, mas a jornada estava apenas começando. E, em meio a todas as incertezas, a pergunta ainda pulsava em sua mente. Será que a verdade que tanto defendia seria suficiente? Para enfrentar o que estava por vir, o momento mais desafiador ainda estava por se revelar. Maria saiu da praça com os ecos da multidão ainda reverberando em seus ouvidos. O apoio que sentira ali era confortável, mas a realidade cruel a esperava do lado de fora. As mensagens de ameaça pesavam sobre seus ombros, como se a chuva tivesse se intensificado. A caminhada até sua casa parecia mais longa do que nunca, cada passo carregando o peso de um dilema. Quanto mais alto você grita, maior é o risco de ser ouvido por aqueles que desejam silenciar. Ao abrir a porta, sua mãe estava na cozinha, mexendo em um caldeirão de sopa. O aroma fresco envolveu Maria, dando a ela um instante de acolhimento antes da tempestade de sentimentos. A mulher ergueu o olhar, preocupada. "E então, como foi? O que você sentiu?" As palavras eram um toque suave, mas carregadas de esperança e apreensão. "Foi intenso, mãe. As pessoas estavam lá, mas o medo está sempre presente. Eu não sei se farei isso de novo." Maria hesitou, sua mente dançando entre a coragem e a dúvida. A mãe a envolveu em um abraço e Maria se permitiu sentir o calor e a proteção que só o lar poderia oferecer. "Você tem um dom, filha, e as palavras que você pronunciou hoje podem inspirar mudanças. Mas lembre-se, todo grande passo traz seus riscos." Depois de um jantar silencioso, Maria se retirou para seu quarto. Precisava refletir e também esconder as lágrimas que ameaçavam escorregar por seu rosto. A verdade que levara à praça lhe custara tanto. O medo, porém, ainda era um visitante constante. A pergunta essencial a consumia: que consequências a aguardavam na próxima esquina? Seus pensamentos foram interrompidos por um impulso repentino. Maria decidiu que era hora de examinar o que guardava atrás daquela velha porta verde no fundo do corredor. Era uma porta que sempre a intrigara, um mistério decorativo que nunca havia sido aberto. Sabia que, ao cruzar aquela porta, poderia encontrar algo que iluminasse seu caminho, ou, pelo contrário, mais sombras. A curiosidade acabou vencendo. Com o coração acelerado, ela se aproximou da porta. Retirou a poeira da maçaneta e, com um puxão firme, a porta se abriu com um rangido suave. O que poderia haver ali? A escuridão do quarto logo a envolveu, mas Maria acendeu a luz. Em meio à penumbra, arquivos empoeirados se empilhavam, cartas amareladas se misturavam a fotos antigas. O que era aquele lugar? Com cuidado, começou a examinar. Cada folha parecia um eco de vozes do passado, relatos que sua família havia guardado. Alguns documentos falavam sobre lutas e superações silenciosas, enquanto outros revelavam segredos que Maria nunca imaginara. Ao pegar uma antiga carta, seu coração disparou. O conteúdo falava de uma ancestral que lutara ferozmente contra a opressão, perfeitamente ressoando com sua própria luta. Ela também teve medo, mas nunca se calou. Agarrada à carta, Maria sentiu lágrimas escorrerem. Ela não estava sozinha. Mas quando seu olhar se fixou em um envelope distinto, uma parte de seu ser ficou paralisada. O remetente era familiar, e a mensagem, designada a alguém que havia sido silenciado.
O mundo à sua volta pareceu desvanecer enquanto ela abria o envelope, revelando um segredo que, se exposto, poderia mudar tudo mais uma vez. O que mais aquele passado escondia? E, acima de tudo, quais seriam os passos que ela teria que dar agora? Maria precisava da verdade, mas a verdade também poderia custar caro. O que o destino lhe reservaria a partir de então? Ela respirou fundo e fez o primeiro movimento, pronta para enfrentar o que viria a seguir. O coração de Maria batia desigual enquanto seus dedos tremiam na tentativa de abrir o envelope. Era como se o tempo tivesse parado, suspenso entre a expectativa e o medo. Ao puxar o papel amarelado, uma sensação estranha a envolveu. A letra era familiar, mas as palavras eram um estrondo que reverberou em seus ouvidos. Hoje, ao escrever estas linhas, sei que posso não voltar. As primeiras palavras a atingiram como uma lâmina. Cada linha continha relatos, promessas quebradas e um desespero oculto que pulsava entre os traços da caneta. A mensagem falava de alguém que havia querido se levantar, lutar e fazer a diferença, mas que, por razões obscuras, foi silenciado. Maria sentiu o nó na garganta apertar enquanto as lágrimas escorriam livremente agora. Ela estava diante de um eco de sua própria história. Não apenas por causa da coragem de sua ancestral, mas também pelos desafios que ela mesma enfrentava. O papel parecia queimar em suas mãos, carregando o peso do passado e da ancestralidade que, de um jeito misterioso, se entrelaçava com seu presente. Só quem conhece o medo pode transformá-lo em força. Não se cale, Maria. Você é a voz de quem não pode mais falar. Essas últimas palavras ressoaram em sua mente, como um mantra reforçando a decisão que estava tomando. Olhando ao redor do pequeno quarto empoeirado, Maria percebeu que aquele local secreto era muito mais do que um acervo de histórias familiares. Era uma fortaleza de coragem, um chamado à ação. A decisão estava diante dela: permanecer na sombra do medo ou enfrentar a verdade de frente. Com o envelope agora aberto, Maria não podia evitar se questionar sobre o que poderia ter acontecido com a sua ancestral. O que causou seu silenciamento? O que ela arriscou para lutar? Uma tênue linha separava Maria dessas memórias dolorosas, e naquele momento ela decidiu que não poderia simplesmente fechar a porta e voltar para sua vida anterior. Foi então que um pensamento surgiu, forte e imponente. E se as ameaças que ela recebeu não eram apenas sobre ela? E se a força dela fosse a única maneira de romper o ciclo? Essa ideia inflamou seu coração de esperança e medo ao mesmo tempo. Maria pegou a carta e a segurou firme. O tempo de agir chegou, pensou. O seu chamado estava ali, latente, esperando para ser despertado. Mas como ela poderia fazer isso sem pôr em risco as pessoas que amava? Um dilema feroz se formava dentro dela, luta interna que refletia as batalhas que sua família havia travado há tanto tempo. Nesse momento, ela ouviu um barulho vindo do corredor. Era sua mãe. O som da mulher se aproximando trouxe uma nova onda de ansiedade. O que Maria diria? Como poderia dividir essa descoberta monumental com quem sempre a protegeu do sofrimento? Ela rapidamente ocultou a carta em sua blusa, o papel aclamando por liberdade, mas ela ainda não estava pronta. Ao abrir a porta do quarto, sentiu um frio na barriga, como se o peso do mundo estivesse sobre suas costas. A verdade estava prestes a chocar não apenas a ela, mas a todos ao seu redor. E quando sua mãe entrou, com aquele olhar curioso e amoroso, Maria respirou fundo. Isso não era apenas sobre ela. Isso era sobre um legado, sobre parcerias invisíveis que lutavam em silêncio mesmo após a morte. Mãe, eu preciso te contar algo. As palavras ficaram presas em sua garganta. O que viria a seguir seria uma revelação que poderia mudar tudo. Maria estava prestes a abrir uma nova porta, mas o que ela encontraria do outro lado? Os olhos de Maria brilharam com uma mistura de medo e determinação enquanto ela encarava sua mãe. O silêncio pairou entre elas, pesado como uma nuvem prestes a romper. A expressão da mulher, que sempre foi um porto seguro, agora parecia mais uma expectativa aflita. Mãe, eu encontrei uma carta da nossa ancestral. O coração de Maria disparava, cada palavra era uma arma, rápida e certeira. Ela mal conseguia acompanhar o que estava dizendo, mas sabia que não havia retorno.
A voz da mãe, suave, mas com um eco de desconfiança, a interrompeu. Uma carta? De quem? A expressão da mulher se transformou em uma fenda de desconforto. Era como se o passado tivesse invadido o lar que tanto protegera. Maria hesitou, o peso da revelação fazendo a respiração dela ficar mais curta. Dos que vieram antes de nós. Ela fala sobre coragem, sobre luta. Maria viu a sobrancelha da mãe franzir, uma mistura de preocupação e curiosidade evidentes. Mas o encorajamento atraria à tona o que ela nunca teve coragem de dividir. Ela dizia que muitas vezes precisamos enfrentar o silêncio dos que não estão mais aqui, e que agora eu sou essa voz. A mãe de Maria engoliu em seco, seus olhos se umedecendo, refletindo memórias que talvez ela tivesse guardado em um canto escuro da mente. Maria, algumas coisas são melhor deixadas esquecidas. A vida já foi dura demais, não precisamos reabrir feridas. O peso das palavras a fez tremer, mas Maria se manteve firme. E se esse for o caminho para a cura? E se a nossa história não morrer em mim? A frase fluiu como um grito silencioso, uma tempestade dentro dela que não podia mais ser contida. Você não sabe o que pode acontecer, minha filha. A dor na voz de sua mãe era palpável, um eco da história que parecia se repetir. Maria percebeu que a própria mãe também carregava cicatrizes invisíveis, marcas de bagagens que não eram apenas dela. Mãe, você tem medo do que vai acontecer ou do que pode vir à tona? A pergunta ficou no ar, como um desafio. O ambiente ficou tenso, as paredes da casa pareciam se fechar ao redor delas. A mulher expirou, seu olhar fixo no chão, onde as memórias dançavam em sua mente. Enquanto Maria esperava uma resposta, seu coração quase pulava para fora do peito. Ela precisava de um sinal, qualquer sinal que indicasse que estavam juntas nessa jornada. Podemos fazer isso juntas, eu não quero fazer isso sozinha. A mãe levantou a cabeça lentamente, olhares se conectando, criando uma ponte que transpunha o tempo. O que quer saber, Maria? A verdade pode ser uma espada de 2 gumes. As palavras soaram como um convite, mas também como um aviso. Naquele momento, Maria percebeu que não apenas revelaria histórias de coragem, mas que estava prestes a redescobrir não só a ancestralidade perdida, mas também um vínculo que tinha se quebrado entre elas. Havia algo mais, uma conexão poderosa prestes a ser desatada. Mãe, eu quero entender quem éramos e o que nos foi tirado. E quando a mãe finalmente assentiu, o ar parecia mais leve, como se o peso do segredo começasse a se dissipar. Mas, no fundo, Maria sabia que havia mais segredos enterrados, que cada revelação traria com ela uma nova onda de choque. Então, nós vamos procurar, mas esteja preparada para o que iremos encontrar. A mãe respondeu, seu olhar estava ao mesmo tempo preocupado e caloroso. Maria sentiu o frio na barriga começar a esquentar. O caminho estava apenas começando, e a cada passo que dariam, haveria verdades inesperadas à espreita, prontas para serem descobertas. Mas o que mais estava escondido atrás da porta verde que simbolizava tanto o passado quanto o futuro? Uma nova pergunta pairava no ar, tão poderosa quanto todas as outras que haviam surgido. Quais poderiam ser as consequências dessa busca por um legado que poderia mudar a vida dela e da sua família para sempre? A manhã seguinte trouxe um sol radiante que iluminava a cozinha modesta, refletindo nas panelas de inox que pendiam da prateleira. Maria estava sentada à mesa, a carta ancestral disposta diante dela, como um mapa para um tesouro escondido. O cheiro de café fresco invadia o ambiente, mas o gosto amargo da dúvida ainda pairava na boca. Mãe, podemos começar a leitura hoje? O tom de Maria era esperançoso, mas a mãe olhava para a carta com uma expressão que parecia se debater entre o medo e a curiosidade. Não sei se estou pronta. A voz da mãe de Maria tremia. As linhas de preocupação em sua testa se aprofundaram, refletindo um passado que ela não queria reviver. Maria não entendia por que sua mãe hesitava. A curiosidade pulsava em seu peito, mas ela percebeu que a mulher ao seu lado estava presa em suas próprias correntes. Se não agora, quando? Maria insistiu. Se não revivermos essas memórias, como iremos encontrar a paz? Elas nos pertencem.
A mãe teve um lampejo de tristeza, como se as palavras da filha fossem um eco de suas próprias frustrações. O silêncio se instalou novamente, pesado e intrusivo. Então, Maria respirou fundo e pegou a carta. Vamos, você também precisa ouvir. Não somos apenas nós, somos uma coletividade. Essas histórias são nossas. A mãe teve um lampejo de tristeza, como se as palavras da filha fossem um eco de suas próprias frustrações. O silêncio se instalou novamente, pesado e intrusivo. Então, Maria respirou fundo e pegou a carta. Vamos, você também precisa ouvir. Não somos apenas nós, somos uma coletividade. Essas histórias são nossas. Com um movimento hesitante, a mulher finalmente se sentou à mesa. Maria começou a ler em voz alta, cada sílaba reverberando como um mantra. A carta falava de uma mulher forte, uma guerreira que lutou por justiça em tempos obscuros, que desafiou o silêncio e a opressão. À medida que as palavras fluem, um brilho começava a acender nos olhos da mãe. Uma chama que estava adormecida, agora reacendendo. Ela fala sobre amor e coragem, sobre não desistir. O som da voz da mãe era mais firme, uma mistura de admiração e dor. Maria observou como aquele pequeno ritual começou a desmanchar as paredes que tinham sido construídas ao longo de anos. Sim, ela nos deixou um legado, precisamos honrá-lo, Maria exclamou, sentindo-se cada vez mais enraizada naquela conexão. Elas trocaram olhares e, pela primeira vez, a mãe de Maria foi aquela que questionou: e se algumas memórias não forem boas? E se nós não formos capazes de lidar com o que de mais pesado pode surgir? E se nós conseguirmos? Maria rebateu, a paixão ardendo dentro dela como um fogo que não podia ser apagado. Ela tinha um sonho, e cada dia era um passo mais perto de realizá-lo. Temos a chance de entender o que nos moldou. A verdade pode nos libertar. A mãe ponderou. O embate entre os dois corações, cada um marcado pela dor de seus próprios fardos, mas carregando a esperança da libertação que poderia vir. E aquilo era mais do que apenas uma busca. Era uma jornada de redenção. Elas precisavam disso, como o ar que respiravam. Quando terminaram a leitura, um silêncio do peso mais leve tomou conta do ambiente. A carta, agora marcada com lágrimas e risadas, devolvia um pouco da vida àquela casa. Mas Maria sabia que aquela era apenas a primeira camada de algo mais profundo. Mãe, e se tiver mais cartas? Ou mais histórias esperando para serem descobertas? A pergunta pairou no ar, cheia de possibilidades. A porta verde, a mãe murmurou. É verdade, e pode ter mais do que imaginamos. Maria sentiu seu coração acelerar. E se a porta verde, escondida no fundo do corredor, revelasse não apenas mais cartas, mas segredos que poderiam mudar suas vidas para sempre? Ela se levantou, decidida. O que viria a seguir seria desvendado em breve, mas uma coisa era certa. A busca pela memória e pela verdade havia apenas começado. Qual seria o próximo mistério que elas iriam descobrir quando finalmente cruzassem a porta? A tensão no ar era palpável. Maria e sua mãe se entreolharam, um misto de expectativa e medo refletido em seus olhos. O sol ainda brilhava intensamente, mas a sensação de que algo obscuro residia atrás da porta verde fazia os raios parecerem mais distantes. Com o coração acelerado, Maria caminhou em direção ao corredor. Cada passo parecia arrastar o tempo. O corredor estava em silêncio, apenas o murmúrio do vento lá fora se fazia ouvir, como se a casa estivesse prendendo a respiração. A porta verde, antigamente tão ignorada, agora parecia pulsar, como se guardasse segredos que estavam prestes a serem revelados. Afinal, o que poderia se esconder atrás dela? Maria chegou mais perto e encostou a mão na maçaneta fria. Antes de girar, ela lançou um olhar para sua mãe, que ainda se mantinha um pouco atrás, as mãos nervosamente acariciando a borda da mesa. — Você está pronta? Maria perguntou com a voz trêmula. A mulher assentiu, mas havia um abismo de incerteza em seu olhar. Com um movimento decidido, Maria girou a maçaneta. A porta rangeu e cada som ecoou como um chamado para o desconhecido. Assim que a porta se abriu, uma nuvem de poeira dançou na luz, revelando um pequeno espaço empoeirado, repleto de objetos antigos, caixas e lembranças esquecidas.
O cheiro de madeira envelhecida e mofo veio à tona, mas havia uma estranha sensação de familiaridade, como se a casa estivesse se lembrando de algo que havia ficado guardado por muito tempo. Vamos olhar, Maria propôs em um sussurro, quase sem acreditar nas próprias palavras. Ela entrou devagar e sua mãe a seguiu com hesitação. O que encontrariam ali? Um misto do que poderia ser um alívio, uma saída para suas dores, ou uma tempestade de emoções que poderia fazê-las recuar. No canto, uma caixa de papelão estava aberta, e à primeira vista parecia inofensiva, cercada por tecidos rasgados e objetos cômodos. Maria se agachou e retirou de dentro da caixa um pequeno diário, já desgastado pelo tempo. O coração dela disparou ao ver a caligrafia antiga. Sem pensar duas vezes, ela começou a folhear as páginas. "Olhe isso!" Maria exclamou, segurando a folha com cuidado. As palavras que viam estampadas ali contavam a história de uma família marcada por desafios, amores perdidos e esperanças renascidas. A mão da mãe tremia ao tocar o diário, como se aquele simples objeto tivesse o poder de resgatar memórias olvidadas. "Mãe, isso é sobre nós!" Maria sentiu lágrimas se formarem em seus olhos enquanto lia em voz alta. Ela fala do amor que transcende a dor, de como enfrentar os medos, não deslizar para o esquecimento. A cada página virada, a tensão era substituída por esperança. Mas no fundo, a mãe de Maria parecia inquieta, seu olhar fixo em um outro objeto, sob uma camada de pano. "O que deve ser isso?" ela murmurou, puxando um pedaço de tecido que revelou um medalhão. Na superfície, um desenho simples de uma árvore. Mas ao abri-lo, as duas se depararam com fotos de pessoas que jamais haviam conhecido. "Quem são eles, mãe?" Maria perguntou, o coração batendo forte nas têmporas. A expressão da mãe se transformou, uma mistura de confusão e reconhecimento a atravessou. Eu não sei, mas acredito que a resposta esteja se revelando." Enquanto uma nova onda de perguntas desejavam sair, um brilho enigmático emanava do medalhão, quase como se ele estivesse chamando por elas. Maria e sua mãe sentiam que estavam à beira de uma descoberta muito maior e, ao mesmo tempo, temiam o que poderia ser. O que seria que aquelas fotos e o medalhão trariam à luz? E como suas vidas seriam impactadas por essas memórias que pareciam tão próximas, mas ainda cobertas pela névoa do desconhecido? Um novo mistério estava se desenrolando, e Maria sabia que a jornada para descobrir quem eram realmente aquelas pessoas estava prestes a começar. O sol brilhava forte na manhã seguinte, trazendo uma nova luz sobre a vida de Maria e sua mãe. Após a descoberta do diário e do medalhão, a sensação de esperança e alívio preenchia o ambiente. A decisão de desenterrar as memórias passadas agora parecia um passo necessário. Maria acordou animada. O que mais poderia estar escondido atrás da porta verde? O desejo de entender as raízes de sua família pulsava dentro dela, forte como um tambor. Ao descer para o café da manhã, viu sua mãe examinando o medalhão, perdido em pensamentos. "Mãe", chamou Maria com um sorriso, "vamos continuar nossa busca, isso é só o começo." O olhar da mãe ainda carregava a dúvida, mas havia também uma faísca de determinação. "Sim, vamos", respondeu ela, e Maria sentiu que estavam unidas como nunca. Elas passaram a manhã separando cada objeto encontrado na sala empoeirada. Havia cartas, fotos e até uma pintura antiga que mostrava um familiar em uma pose solene. Cada descoberta era uma peça do quebra-cabeça, e ao montá-lo, a imagem da família começava a ganhar forma. A história de sua ancestral, uma mulher corajosa que lutou contra a opressão e por justiça, estava se revelando. Quando o relógio marcou meio-dia, sentimento de descoberta e vitória pulsavam na casa. Maria percebeu que não apenas resgatavam memórias, mas reescreviam suas próprias histórias. Olhar a vida com novos olhos, tudo se tornava possível. Disposta a compartilhar tudo o que tinha aprendido, Maria organizou uma nova reunião comunitária. Desta vez, não era somente sobre o artista que havia encontrado no escritório, mas sobre a força das mulheres em sua linhagem, sobre os triunfos e fracassos que haviam moldado a comunidade. As vozes que outrora foram silenciadas agora ecoavam como um coro poderoso. No dia da reunião, a praça estava cheia novamente. Maria subiu no palanque e, ao olhar para o público, viu não apenas rostos conhecidos, mas uma força coletiva. As histórias que sua mãe e ela haviam reunido eram uma luz que iluminava o caminho adiante.
Hoje, não só falaremos sobre o artista, mas sobre nós, sobre a força das mulheres que vieram antes de nós. Sua voz soava como um trovão suave, e o público aplaudiu com entusiasmo. Ela contava a história de suas ancestrais, como lutaram contra as injustiças, fazendo ecoar a verdade que precisava ser ouvida. Havia uma energia palpável no ar, e a conexão era inegável. As lágrimas de emoção vinham ao olhar de muitos, inclusive de sua mãe, que a observava orgulhosa. Após o discurso, a comunidade se uniu com mais fervor. Chegou a hora de recuperarmos o que é nosso. Vamos dar voz aos que não têm, foram as palavras que Maria usou para embalar todos aqueles que a cercavam. O sentimento de coletividade estava mais forte do que nunca. Mas, no fundo, ela sabia que o caminho ainda não estava livre de espinhos. As mensagens de ameaça continuavam a vir, tentando apagar a chama da verdade que ela acendia. Maria, no entanto, não se deixaria abalar. A luta não era apenas dela, mas de todos. E a coragem dos que vieram antes inspiraria sua determinação. Certa noite, enquanto reverberava as emoções após seu discurso, Maria percebeu que a Porta Verde ainda guardava segredos. Havia mais a descobrir. Com a luz do luar filtrando pela janela, levou a mão ao medalhão e fez uma promessa a si mesma e à sua ancestral. Vou honrar sua coragem. Vamos descobrir mais juntos. Na manhã seguinte, Maria e sua mãe reuniram tudo o que haviam encontrado e se dirigiram novamente à Porta Verde. Com um toque suave, abriram-na, revelando mais papéis e caixas, cada uma prometendo novos episódios da rica história que compartilhavam. E, com coragem nos corações, estavam prontas para enfrentar o que quer que a verdade lhes reservasse. Afinal, cada descoberta seria um passo mais perto da liberdade e da justiça, não apenas pessoal, mas para toda a sua comunidade. Ali, naquele espaço que antes parecia apenas um acúmulo de coisas antigas, renascia uma esperança. Maria e sua mãe, unidas, estavam prestes a escrever um novo capítulo. O passado iluminaria o futuro, e a legião de vozes que uma vez foram silenciadas agora se levantaria como um só. O que antes era uma faxineira, uma mulher comum, agora era uma líder, um farol de fé. Elas abraçariam sem medo tudo o que viesse pela frente. E assim, pela força do amor e da verdade, Maria respirou fundo, sentindo que finalmente estava no caminho certo. O grito de liberdade estava prestes a ser ouvido. A história delas só estava começando. Agora é a sua vez. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Juntos, podemos transformar mais vidas.